Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Todo mundo está assistindo de longe um processo que não é transparente. Poucos vão entender porque o Elmar Nascimento era favorito antes e agora é o Hugo Motta. O que mudou? Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Free speech is meaningless unless you allow people you don't like to say things you don't like. Otherwise, it's irrelevant. E Celso, diga lá, Celso. Fala, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. No próximo dia 7 de setembro, realizaremos um grande ato em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Mais uma sexta-feira e vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Abrimos o programa falando de Hugo Motta, Elmar Nascimento, Antônio Brito e Isnaldo Bulhões, esses orgulhos nacionais, todos do famigerado Centrão. Ouvinte, a vida como ela é não tá fácil, nem para Arthur Lira, o Darth Vader alagoano. A sucessão para a presidência da Câmara, que ocorre só no começo de fevereiro do ano que vem, pegou fogo nessa semana. Isso porque Marcos Pereira, do Republicanos, abriu mão de sua candidatura e anunciou seu apoio a Hugo Motta, do mesmo Republicanos, que até então não estava na disputa. E por que isso é importante? É importante porque a candidatura de Motta abala, pelo menos por hora, o favoritismo de Elmar Nascimento, do União Brasil, nome preferido de Arthur Lira. Hugo Motta tem apenas 34 anos, mas está em seu quarto mandato como deputado federal e ostenta no currículo, modo de dizer, o fato de ser pupilo de Eduardo Cunha, aquele. Motta apoiou o impeachment de Dilma, mas hoje é um parlamentar elogiado pelo ministro Fernando Haddad. O governo Lula tem participação nessa manobra, que divide o Centrão e embaralha a correlação de forças no Congresso. O próximo presidente da Câmara é peça importante para a segunda metade do mandato de Lula e para a própria sucessão presidencial de 2026. A gente vai discutir tudo isso. No segundo bloco, a gente fala da interdição do X de Elon Musk no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da plataforma comandada pelo bilionário na última sexta e teve sua decisão ratificada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal nessa segunda-feira. Primeira turma que é formada por Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux, além do próprio Moraes. Uma composição Lula's friendly, podemos dizer. A decisão foi unânime, mas Fux defendeu a revisão da multa prevista às pessoas que usarem os VPNs, que são os mecanismos para acessar a plataforma, como se a pessoa não estivesse no Brasil. O STF interditou o X, finado Twitter, depois que Musk ignorou ordens para remover contas que, segundo Moraes, atuavam de forma criminosa. E se recusou também a nomear um representante legal no Brasil, depois de ter fechado o escritório no país, em retaliação ao fato de ter sido incluído no inquérito das milícias digitais. Estamos diante de um grande imbróglio que envolve questões relevantes como a soberania nacional, a liberdade de expressão e os limites da atuação do STF. Não há muita dúvida de que o prestígio e a credibilidade de Alexandre de Moraes nunca estiveram tão abalados como estão neste momento. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar das manifestações do 7 de setembro. A mais relevante, do ponto de vista político, ocorre não em Brasília, mas no mundo do Brasil paralelo, na Avenida Paulista, convocada por Jair Bolsonaro. E o que teremos? Teremos uma manifestação contra o STF e a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. No lugar de Sérgio Moro, o herói agora é Elon Musk. No lugar de Lula, o vilão da vez é Moraes. O palco da manifestação também deve servir para que Bolsonaro flexibilize de vez seu apoio a Ricardo Nunes, do MDB, para dividir sua atenção com Pablo Marçal na corrida à prefeitura paulistana. Já se fala em vaia ao atual prefeito de São Paulo e uma grande aclamação a Marçal, que ainda não confirmou a sua presença. Como eu disse no início, não tá fácil para ninguém. É isso, vem com a gente. Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você, que esteve passeando em Brasília essa semana e temos que falar de Hugo Motta, então. Imagina, eu na segunda-feira acordei e falei, a semana vamos falar de Elon Musk, de
sei que lá. Estamos falando de Hugo Motta, abrindo o foro com Hugo Motta, que passou a perna no Elmar Nascimento, esses grandes personagens da República. Pois é, estreia do Hugo Motta aqui no foro, talvez, hein? Pois é, tava em Brasília quente, a pauta tá quente lá, tá tudo quente. Essa semana teve esse movimento importante em Brasília, que foi a saída do Marcos Pereira, presidente do Republicanos, da corrida para a presidência da Câmara. O Marcos Pereira, ele é um político experiente, foi ministro do Temer, e como eles ali do Republicanos se auto-intitulam eventualmente, ele é um ex-bispo da Igreja Universal, né? Uma figura super importante da máquina burocrática da Universal. E é a segunda vez que ele tenta concorrer e não consegue. Ele se colocava, nesse momento, como uma opção da direita que o governo Lula poderia eventualmente apoiar. Porque ele é um cara habilidoso, é um cara que nunca perdeu totalmente contato com o PT, enfim, algum diálogo ele tinha, era vice-presidente da Câmara, então ele contava ali com essa possibilidade de ele ser uma opção para o governo apoiar. Uma alternativa ao grupo de poder do Arthur Lira, embora o Marcos Pereira seja tão centrão quanto o Arthur Lira. E aí, com a eleição municipal se aproximando, muitos acordos estão sendo fechados agora, já de olho na eleição da Câmara, né? Porque você faz a divisão de muitas coisas nessa eleição, condicionando a votação das eleições da Câmara e do Senado em janeiro. Então, os últimos dias foram de muita articulação, ida do Lira para São Paulo, conversa do Lira com Lula, do Marcos Pereira com Lula, enfim. Os bastidores estão pegando fogo. O Lula disse para o Marcos Pereira que o governo não ia atuar nessa disputa, que o Arthur Lira tinha o direito de querer fazer o seu sucessor e o governo não ia interferir. Mas que o governo queria apoiar um nome de consenso, um nome de, vou colocar entre aspas, pacificação. E ele sugeriu que o Marcos Pereira, então, conseguisse o apoio de outras frentes para mostrar que ele, de fato, poderia ser esse nome de consenso, né? E essas outras frentes seriam Kassab, PSD do Kassab e o MDB, para ver se ele conseguia se viabilizar como essa alternativa ao Lira. Porque o governo também não quer estar do lado perdedor, né? A verdade é essa. E a última vez que um governo do PT entrou nessa disputa para valer, não sei se vocês se lembram, foi em 2015, quando a presidente Dilma, iniciando o novo mandato e apoiando o nome do Arlindo Quinalha contra o Eduardo Cunha, foi muito fracassada. Quem é que não se lembra disso? Pois é. Um ano depois, exato, ela estava sendo empichada. Ali já dava pra ver, né, o que estava se formando, né? Foi um massacre. Enfim, ela tinha ganhado uma eleição super apertada, né? Aquele congresso quase todo não tinha votado nela naquela eleição. O Eduardo Cunha era aquele político, enfim, naquele momento mais forte. E até não sei se vocês se lembram, a foto da vitória do Eduardo Cunha foi feita pelo Serginho Lima, fotógrafo incrível lá de Brasília. E é um dos registros, assim, mais fortes daquele período, né? A foto é feita meio de cima, assim, e você vê o Eduardo Cunha vibrando nos braços dos deputados ali. Você vê a cara dele, assim, tem uma expressão muito marcante. Eu nunca esqueci aquela foto. Enfim, o Lula não quer e nem pode ter um candidato, né? Diante da atual conjuntura da relação entre governo e parlamento, ele tem que se contentar com essa situação de apoiar um nome não tão à direita. Não sei se dá pra dizer isso do Hugo Motta, né? Mas enfim. Não dá pra dizer isso do né? Hugo Motta. Eu acho que só tem nome da direita, né? Isso é uma característica dessa eleição, é que é uma briga dentro do centrão, porque é onde está o poder. Exato. Diante do pedido do Lula, o Marcos Pereira foi falar com o Kassab, com o Baleia Rossi e tal, para tentar esse apoio. E obviamente ele não conseguiu, porque esses partidos vão vender o apoio deles muito mais caro lá na frente, né? Você acha que eles já vão fechar agora, ali? Não faz o menor sentido, né? É uma dose de ingenuidade que me espanta o Marcos Pereira achar que o Kassab pudesse, por alguma razão, agora já entregar para ele esse presente, né? Enfim, não conseguiu. E aí, diante dessa situação, o Hugo Motta, que também é do Republicanos, é um político jovem, tem 34 anos, da Paraíba, é considerado extremamente habilidoso, tal, dialoga ali com todos os matizes partidários e sobretudo, diferentemente do Marcos Pereira, ele tem uma relação muito próxima com o Lira, com o Ciro Nogueira, com o PP de uma forma geral. Coisa que o Marcos Pereira não tem. Então, assim, ele conseguiria, em tese, ganhar votos de uma turma próxima do Arthur Lira que talvez não fosse possível no caso do Marcos Pereira. Então, se torna mais viável nesse aspecto, né?
E o Hugo Motta, ele é feito daquela receita que a gente conhece aqui, né? Ele vem de uma família de políticos paraibanos que há gerações estão no poder ali. Foi eleito pela primeira vez com 21 anos, em 2010. Logo que ele ganhou, ele tratou de colar no Eduardo Cunha, que já era muito poderoso. Essa amizade se aprofundou conforme o poder do Cunha aumentou. O Cunha tinha um grupo de garotos, deputados bem jovens, que iam atrás dele onde ele fosse. Você entrava na presidência da Câmara em 2015, 2016, época do impeachment, e esses meninos estavam lá sentados, você não sabia se era estagiário, se era estudante, enfim, no fim era todo mundo deputado, eles delatavam pelo broche. O que é curioso é que essa solução Hugo Motta, seja menos ruim para o Planalto, né? Nas atuais circunstâncias. Isso retrata o pântano em que estamos. E o Hugo Motta é realmente um expoente da direita, né? Tanto que ele saiu do MDB e foi pro Republicanos. Ele saiu do MDB junto com Cunha, foi pro Republicano junto com Cunha. Mas dentro do que é ser de direita, dá pra gente dizer que ele é um político profissional. Enfim, ele conversou com Lula nos últimos dias pra tentar explicar essa proximidade. Porque pro Lula, ele vai ter que usar um exercício retórico ali trabalhoso para convencer o PT de que o PT vai ter que votar no cara que votou pelo impeachment da Dilma, que não votou pela cassação do Eduardo Cunha, que votou no Bolsonaro, que é do Então, assim, ele vai ser difícil pro Lula. Patriota, em resumo. Lula ter que convencer o PT a votar nesse patriota. Enfim, e o Lula queria, na verdade, que ele explicasse como que tá essa proximidade para ele mesmo poder articular aí como é que vai ser a posição do governo, né? E o Hugo Motta disse pro Lula que prometeu, né? Aí fica no campo das promessas, né? Que a ideia dele é ser um presidente da Câmara independente, capaz de acomodar os interesses de todos, que ele não tava ali para defender um grupo político específico. O fato é que, assim, acreditando ou não nele, o Lula disse que se ele conseguir o consenso, o governo pode sim apoiar a candidatura dele. Em Brasília, há quem chame já o Hugo Motta de presidente da Câmara dos Deputados. A verdade é essa. Essa semana, assim, em 24 horas, ele virou presidente da Câmara. Tá muito longe ainda, né? Mas a expectativa de poder hoje é sobre ele. Por que é sobre ele? Porque o outro candidato que também poderia tentar se viabilizar é o Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia. O Elmar… Muito próximo ao Arthur Lira. Muito. Não é que ele seja mais próximo do Arthur Lira que o Hugo Motta, mas ele é mais raiz, né? O Elmar é mais da oposição, sobretudo por ele ser um deputado da direita na Bahia, então a função dele é sempre muito antagônica do PT. É um cara que, enfim, mais próximo do Bolsonaro. O PT teria muito mais restrição a apoiar um candidato como o Elmar do que um candidato como o Hugo Motta. E o Arthur Lira sabe disso, né? Então, realmente, dentro do que se tem, e considerando que esses candidatos do PSD, do Kassab e do MDB provavelmente são candidatos para serem negociados lá na frente, não candidatos que de fato se viabilizem, assim, é melhor pro Arthur Lira ter o Hugo Motta ali do que o Marcos Pereira, e é melhor para o governo ter o Hugo Motta ali do que o Elmar. Então, o Hugo Motta acaba sendo essa figura do menos pior. Agora, o que o Lira quer, no final das contas, com essa eleição, é fugir do que aconteceu com Rodrigo Maia, que saiu da presidência da Câmara e se tornou um deputado qualquer e depois não se elegeu mais, né? Ele quer um modelo diferente, ele quer um modelo tipo Davi Alcolumbre no Senado, que sai da presidência do Senado, fica com a CCJ, fica com as emendas, é um braço de poder forte ali dentro com quem o Rodrigo Pacheco tem que compor. Então ele quer ser essa figura para o próximo presidente da Câmara e por isso ele quer apoiar o vencedor, né? E é isso que ele está negociando nesse momento com o Hugo Motta. Porque a expectativa em Brasília é que ele realmente vá nessa ideia e não na ideia do Elmar. Ele quer reproduzir esse modelo do Alcolumbre com a CCJ na Câmara. Agora, um ponto importante que vai definir um apoio importante ao Elmar ou ao Hugo Motta é a questão da anistia do Bolsonaro. Se você conversa com qualquer deputado do PL, ele vai te dizer que o Bolsonaro está anistiado no primeiro semestre do ano que vem. Todos eles dizem isso. Porque é isso que está sendo empenhado no apoio do PL a esses caras. O Valdemar é isso que ele está tentando costurar. Agora, assim, o Hugo Motta não pode chegar pro Valdemar e dizer, beleza, eu vou pautar a anistia para votar ano que vem. Porque se isso vaza, o governo descobre, ele perde totalmente o apoio. Então, ele tá tendo que lidar com isso com muito cuidado, assim, com as promessas que ele tá fazendo em relação a esse assunto. Já o Elmar é visto como um cara mais disposto
a pautar essa anistia, porque sabe que não vai ter o apoio do governo de qualquer jeito para essa eleição. Então, ainda nesse aspecto da anistia, o Hugo Motta é um candidato em que isso não está tão claro, o que ele vai fazer, assim. E não estar tão claro a essa altura é uma coisa positiva. Muito bom. Celso, além da questão da anistia do Bolsonaro, que é central aí para o debate dos últimos 2 anos do governo Lula, tem a própria possibilidade de ameaçar o Lula com eventuais impeachments e a própria condução da pauta do governo, a pauta econômica, no último biênio do mandato, né? Então, esse cargo tem uma importância grande, né? Sem dúvida, Fernando. E cada vez maior. Porque esse aspecto de poder criar dificuldades para o governo, a controlar a pauta e até entrar com pedido de impeachment, isso sempre existiu nas eleições para presidente da Câmara. Desde que o Eduardo Cunha banalizou o impeachment, o cargo se tornou ainda mais poderoso. Mas é bom lembrar também que quem ganhar esse negócio agora também controla um pedação do orçamento público, por causa das emendas, né, que a gente já discutiu aqui nos outros programas. Então, assim, a estatura desse cargo cresceu muito nos últimos anos, conforme a instituição da presidência se enfraqueceu. A eleição para presidente da Câmara é sempre uma espécie de reunião de condomínio do Centrão, né? É assim, é uma festa dos partidos que se especializaram em vender apoio a quem quer que seja que ganhe a eleição presidencial. Nem o Republicanos, do Hugo Motta, nem o União Brasil, do Elmar Nascimento, nem o PSD, do Antônio Brito, nunca tiveram candidatos a presidente competitivos. Eu desafio qualquer instituto de pesquisa a achar 300 pessoas no Brasil que saibam que partidos são esses, entendeu? Mas eles têm esse poder gigante ali nas composições parlamentares, né? Eles justamente não lançam candidato a presidente, se especializam em eleger bancada, né? E vão conseguindo fatias cada vez maiores do fundo partidário, e com isso eles vão tendo dinheiro para eleger mais deputados ainda, enfim, por aí vamos. No que se refere à capacidade de dificultar a vida do governo, eu acho o seguinte: esse governo, diante desse Congresso, essa eleição para o governo é como se fosse aquele jogo de Libertadores na casa do adversário, na altitude de La Paz, com o juiz com medo de levar tiro da torcida, entendeu? Então é uma situação em que você joga pelo empate. Se der 0-0 tá ótimo. Se der 0-0 tá ótimo, se perder só de 1, tenta reverter o placar quando voltar em casa. Então, assim, o objetivo do governo é, sobretudo, que isso não seja um desastre. Porque a relação do governo com o Congresso é muito assim: enquanto ficar no nível da política profissional, como disse a Ana, enquanto for o cara que é um ministério, o cara que é enfim, uma verba, enfim, coisas assim, esse é o cenário otimista para o governo Lula. O que o governo Lula não quer é que essa imensa maioria conservadora dentro do Congresso entre numa corrida para ver quem é mais direitista, entendeu? Como eu acho que pode acontecer nessa eleição para presidente do Senado. Então, se você conseguiu eleger um cara mais ou menos de consenso, como o Hugo Motta, que mais ou menos faça essa eleição seja menos ruidosa, ter menos briga, porque assim, não há a menor possibilidade da esquerda ganhar nada se isso virar uma briga. Isso para o governo é bom. Uma eleição que acabe rápido, que não faça muita marola e que a direita vai ganhar, mas isso todo mundo já sabe que vai. Se você é de esquerda e está acompanhando isso, não tem time para você torcer nessa história, do ponto de vista ideológico. O que é melhor para o governo Lula é que a eleição transcorra sem virar uma competição. A esquerda é o Criciúma, né, no campeonato. Pois é, nas fases finais do campeonato. Tá lutando para não cair, né? Exato, você está brigando para não cair. Tá lutando para ficar na primeira divisão, exatamente, né? Então, assim, eu acho que o que o governo quer, naturalmente, é evitar a eleição de um direitista muito radical. Por exemplo, o cara que seja muito à vontade com a anistia ao Bolsonaro, um cara que prometa anistia ao Bolsonaro. Quando tiver a eleição do Senado, vai ter a discussão se vai ter gente prometendo impeachment do Alexandre de Moraes, enfim. O governo não quer essas coisas. E se ficar num nível que a direita ganha, mas se contenta em reivindicar cargos, verbas, enfim, eventualmente apoios eleitorais ou coisa que valha, eu acho que para o governo tá bom. Agora, Celso, só tem uma questão. O PL pode abertamente negociar a anistia nessa votação e tá fazendo isso. E o que eu acho mais surreal é que o governo não tá negociando nada, no sentido assim, ele não tá pedindo que pautas que sejam caras ao governo sejam abraçadas por esse candidato. E eu não tô falando nem de pauta progressista, não tô chegando nem nesse ponto, tô falando pauta… Qualquer coisa. Qualquer coisa. O governo não tá colocando nenhuma condicionante. Não, o governo não tem nenhum poder de iniciativa muito nessa assim, briga. é uma situação… Exato. Eu não sei se no governo Bolsonaro a situação foi tão dramática. Não, porque além da divergência da presença mais fraca, você tem uma discrepância ideológica muito grande entre a presidência e o Congresso. Então, a capacidade de influência do governo aqui é muito menor do que já foi em outros momentos. Sim. Né? Agora, isso não quer dizer que o governo tenha poder de influência nenhuma, porque, por exemplo, se você tiver uma disputa meio dividida, o governo tendo capacidade de influenciar algumas dezenas de votos, o que tem, isso pode ser decisivo. Então, pode ser que o governo
governo consiga marcar um gol ou outro aí. Sim, mas o PT ainda tem um tamanho. Ainda tem um tamanho, ainda tem aquela bancada de esquerda ali. Partido, exatamente. Então, por exemplo, se um desses candidatos resolver agora fazer campanha dizendo que vai anistiar o Bolsonaro, ele já perde aquele 100 e tantos deputados de esquerda completamente, entendeu? E, obviamente, dá para ele se eleger sem isso, mas vai diminuindo o público potencial dele. Por exemplo, Perfeito. o PDT está, até agora, pelo menos, sinalizando que ia apoiar o Elmar, não é? Agora, se o Elmar chega agora e fala, eu vou anistiar o Bolsonaro no primeiro dia, o PDT também não tem como bancar, entendeu? Diante do eleitorado dele. Então, assim, o governo tem alguma margem de manobra, mas é muito pequeno. O governo não é o principal jogador aqui. E até por isso, eu acho que para eles uma eleição que transcorra dentro do que a Ana chamou de política profissional, então, que vai ser aquele debate de política dentro da instituição, o cara tem o poder legal de pedir mais emendas, de negociar mais cargos, etc. Eu acho que o governo está tratando isso como um cenário otimista. Desculpa, você falou que o Elmar vai anistiar o Bolsonaro, no sentido, ele poderia pautar a anistia, não poderia anistiar. Pautar a anistia. É isso, o Elmar não pode pautar a anistia logo no primeiro dia, né? E manter o apoio do PDT, por exemplo. Entendeu? Ficaria complicado. Você falou uma coisa interessante, Celso, que no Senado, né, falou a briga para ver quem é mais de direita, né? Que pode acontecer isso. Na eleição, enfim, a eleição agora que a gente está tendo para as prefeituras, em muitos lugares a briga é exatamente essa, né? O candidato se mostra quem é mais de direita, enquanto a esquerda tenta mostrar quem é mais moderado. Esse é o mundo real, né? A esquerda tenta falar, não sou tão de esquerda, sou razoável só, tô fazendo coisa razoável e tal. A gente tem aqui 80 mil pessoas vivendo em situação de rua e tal, isso não é legal pra ninguém. O Boulos tem que falar isso. E do outro lado eu sou mais de direita, eu sou mais de direita. Eu sou muito mais maluco do que esse outro maluco. Muito, né? Mais Exato, maluco, exato, mais legal, vem comigo tal, que eu sou doidão. É isso. Bom, nós que não é doidão, temos que encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, por falar em doidão, vamos falar de Elon Musk. Já voltamos. Este ano, a Piauí se juntou à Netflix e à Janela Mapalab para oferecer ao público uma casa na Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que acontece de 9 a 13 de outubro. Por acreditar que uma boa história pode brotar em todo lugar e em vários formatos, criamos juntos a Casa de Histórias. Estaremos de portas abertas de quinta a sábado, 10 a 12 de outubro, com 5 mesas por dia. É só chegar. Fique de olho na nossa programação. Casa de Histórias, uma iniciativa Piauí, Netflix e Janela Mapalab. Muito bem. Celso, vamos começar com você. Eu que não posso mais ler você no Twitter agora, Celso. Tô no Blue Sky. Só no Sky, né? E no Instagram. E no Instagram, pois é. Sigam o Celso no Instagram. Agora ele tem Instagram. Agora ele tem Instagram, mas no Instagram moderno. eu não fiz nada, só tô lendo vocês lá. Nossa, não perca seu tempo com isso. Eu também não sei mexer no Instagram. Também não sei mexer no Instagram. Pois é, eu não fiz nada porque eu ainda não sei fazer, mas eu pretendo fazer. Cara, eu tô no Instagram há uns 20 anos e ainda não sei mexer direito, então... Vamos lá, Celso, vamos falar de coisa chata. Queria que você fizesse um apanhado aí do que você leu e pensou a respeito desse caso, que está dividindo as pessoas. Não é uma coisa boa você terminar com uma rede social que é consumida por milhões e milhões e milhões de pessoas. Por outro lado, o Elon Musk sim representa uma ameaça à democracia em vários lugares e está usando o Brasil como laboratório. É isso mesmo, Fernando. Bom, sobre a decisão em si, conversei com o pessoal da área jurídica e eu achei uma coisa curiosa, que é o seguinte, o Alexandre de Moraes normalmente é criticado porque algumas das suas decisões, assim, embora tenham sido importantes para salvar a democracia durante o golpe do Bolsonaro, etc., teriam esticado a corda dos procedimentos jurídicos, atropelado procedimentos, etc. Nesse caso específico, eu acho que é um pouco o contrário. No caso da suspensão do Twitter, eu acho que a lei está claramente do lado dele. Ele tem toda a prerrogativa legal de suspender o Twitter. A questão é se isso foi conveniente, entendeu? Do ponto de vista do combate pela democracia. Se ele não deu uma arma para os golpistas. Só para fazer um rápido parênteses, quando eu digo que a lei está do lado dele, é na questão da suspensão do Twitter. Porque a proibição do uso de VPN para acessar o Twitter, que ele também fez, aquele recurso tecnológico que a pessoa pode usar para mudar de onde que ele está, né? Porque aí ele consegue escapar do bloqueio. Isso aí não pode, isso aí está errado. Isso aí o Alexandre de Moraes errou. Mas a suspensão do Twitter é claramente permitida por lei. Isso a gente vai ter que dar razão ao Fux dessa vez. Vamos. Onde fomos parar? Pois é.
Mas no que se refere à suspensão, é um caso bastante simples. O Twitter é uma empresa multinacional que atua no Brasil. O Twitter tem que obedecer à legislação brasileira. O Twitter declarou abertamente que nunca mais vai obedecer à legislação brasileira. Não pode. Agora, a questão é, isso aí foi conveniente no combate aos golpistas? Eu acho que não. Se você pegar, por exemplo, a repercussão na imprensa internacional, eu até achei que ela foi mais favorável ao Moraes do que eu achei que seria. Porque em vários países a militância do Elon Musk a favor da extrema-direita já está causando incômodos, já está causando problemas. No Reino Unido, por exemplo, o Twitter foi um lugar importantíssimo para os racistas divulgarem notícias falsas durante os protestos racistas do começo de agosto, onde os caras agrediram muçulmanos, cometeram atos de violência contra mesquitas, etc. Então, assim, vários países já estão preocupados com a questão do Elon Musk. Você tem muitos artigos na imprensa internacional sobre isso. Porque o Elon Musk é basicamente um militante de extrema-direita que é o cara mais rico do mundo. Então, ele comprou o Twitter em 2022 para promover a extrema-direita. Então, assim, sempre que você pensar, não, mas não é que é de extrema-direita, porque ele é um defensor da liberdade de expressão, etc. Isso é mentira. Só para vocês terem uma ideia, um tempo atrás, um cara no Twitter postou uma coisa dizendo assim que os judeus espalhavam ódio contra os brancos. O Elon Musk foi lá comentar e disse, você está falando a verdade. Por causa disso, ele teve que pedir desculpas à comunidade judaica, foi visitar Auschwitz para se conscientizar da importância do antissemitismo, porque aparentemente esse sujeito de meia idade, com curso universitário, não sabia que o antissemitismo era um problema. Ah, sim, aprendeu nessa viagem para Auschwitz. Exatamente. Quando ele viu lá, ele falou, mentira que mataram os caras. Aí ele mudou de ideia. Se você acreditar nisso, pô, meu amigo, vota no Pablo Marçal, né, amigo? Você é muito otário. Agora, a posição dele é essa, ele é um militante de extrema-direita. A primeira coisa que ele fez quando ele comprou o Twitter foi reabilitar todos aqueles perfis neonazistas que tinham sido bloqueados pela administração anterior. Que são os caras tão repulsivos que alguns deles acabaram tendo que ser bloqueados de novo pela regra do Elon Musk mesmo. Entendeu? Não vou nem dizer o que os caras diziam, mas enfim, vocês vão calculando o quão fascínora um extremista de direita tem que ser pro Elon Musk bloquear o cara. Inclusive, ele perdeu já muito dinheiro com muito dinheiro. Com o X. Isso. Vários anunciantes não querem mais. O cara bota o anúncio dele lá no Twitter e aí o anúncio sai do lado de um post neonazista. Tem muitas empresas que não querem mais isso. E para você saber também que não é uma questão de liberdade de expressão, o Elon Musk já anunciou que iam banir os perfis que começassem a postar From the river to the sea, Palestine will be free. Aquele slogan do rio até o mar, a Palestina será toda livre. Que estava sendo usada nas passeatas contra a guerra, etc. Que às vezes é usada realmente com uma intenção antissemita, porque se a Palestina for inteira do Rio Jordão até o oceano, não tem Israel, mas às vezes não. Tem gente que tem a bandeira de um Estado binacional, umas coisas assim. Isso aí o Elon Musk achou extremo demais. Mas os neonazistas, ele tá ok. Então, assim, não tem muita discussão que ele é um militante de extrema-direita. Durante essas revoltas no Reino Unido, ele disse que uma guerra civil no Reino Unido era inevitável. Então, assim, ele é um maluco de extrema-direita, que por acaso é bilionário. Ele não é aquele doidão que fica no Twitter falando besteira para as pessoas mais ou menos sem consequência, entendeu? Ele é um cara que tem dinheiro para comprar o Twitter e impulsionar as pessoas que acham essas mesmas ideias extremas. E com esse perfil, era natural que o Elon Musk se aproximasse do Brasil do bolsonarismo. E aí é que eu acho que a decisão do Alexandre Moraes começa a ser problemática. No momento, o Elon Musk é o principal aliado dos bolsonaristas, é o principal porta-voz deles, numa ofensiva que eles estão fazendo junto à opinião pública conservadora americana para criar uma narrativa de que o Brasil virou uma ditadura do judiciário, que o Alexandre de Moraes é um ditador, etc. Umas coisas completamente delirantes. E por que eles querem criar essa narrativa? Porque a avaliação dos bolsonaristas é que um dos motivos que levou o golpe deles a fracassar foi a falta de apoio americano. Foi a posição do governo Biden de dizer para os militares brasileiros, eu não vou apoiar, se vocês ficarem de gracinha, de dar golpe no Estado. E na avaliação dos bolsonaristas isso foi importante para evitar que os militares saíssem dos quartéis. Então eles querem criar, se não uma onda contra a democracia brasileira, pelo menos eles querem criar um clima de confusão para que pelo menos aqueles 10 segundos em que o público americano vai prestar atenção no Brasil, eles achem o quadro confuso demais para justificar que o governo tem alguma posição contra ou a favor, o que quer que seja. E o discurso deles para fazer isso é dizer, não, Bolsonaro pode ter seus problemas, mas olha só, também o Alexandre de Moraes é um ditador, etc. E eu acho que a atitude do Moraes nesse caso específico traz para dentro da discussão os usuários do Twitter que não são politizados, que estavam lá para ver, enfim, discutir futebol, para ouvir piada, etc., que não vão acompanhar esse noticiário político todo, mas só vão saber que o Alexandre de Moraes suspendeu um negócio que eles gostavam. E para o público internacional,
cara, quantas pessoas realmente vão parar para estudar o golpe que foi tentado no Brasil em 2022? Muito pouca gente, mas eles vão ver o seguinte, um juiz suspendeu o Twitter no Brasil. Então, eu acho que foi um golpe de propaganda a favor dos golpistas. Eu fiquei surpreso de não ter sido um golpe maior. Saiu uma pesquisa da Atlas Intel aqui no Brasil, que saiu um resultado bastante equilibrado, quer dizer, uma pequena maioria de pessoas acha que foi errado bloquear o Twitter, mas uma pequena maioria de pessoas também acha que entre o Xandão e o Elon Musk, eles ficam com o Xandão. Então você vê que até que tá mais dividido do que eu achava que seria, para ser honesto. E também achei a repercussão internacional mais ponderada do que eu achava que seria. Mas mesmo assim, a democracia brasileira não está em condição de oferecer munição para esses caras. Os caras têm do lado deles o cara mais rico do mundo. Os caras têm do lado dele um sujeito cujo sistema de satélite opera exércitos mundo afora, inclusive o brasileiro. Então, enfim, eu acho que, embora a gente tenha que reconhecer, primeiro, que o Elon Musk, sem dúvida, é um extremista de direita que está comprometido com a destruição da democracia brasileira e com a destruição da democracia em geral, embora a gente saiba disso, a gente tem que pensar no seguinte, isso que você fez agora, favorece ou dificulta esse propósito do Elon Musk? E eu achei que mais favorece do que dificulta. Perfeito. Ana Clara. Bom, eu queria falar um pouco da anatomia dessa decisão, o que levou o Moraes a tomá-la no momento em que ele tomou. Essa relação com o Elon Musk tá tensa desde o início do governo Lula, né? Que foi quando ele comprou o Twitter e começou a pirar. Mas a gota d'água nesse caso foi a exposição de um delegado da PF que tá dentro do Supremo cuidando do inquérito das milícias digitais, das fake news e das joias. O Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, a partir de uma conta nos Estados Unidos, começou a criar um movimento de exposição a esse delegado, que chama Fábio Shor. Alan dos Santos, que é um bolsonarista siderado, né? Sim. E começaram a expor fotos dele com familiares, informações privadas dele no Twitter. E aí vocês me desculpem que eu vou falar Twitter, pra mim ainda é muito difícil falar não, X. Né? Negócio de X não existe. Isso, vamos chamar de Twitter. A gente chama de Twitter. E começaram a expor fotos dele com familiares, informações privadas no Twitter, numa atividade conhecida como doxing, que vem do termo em inglês docs, que é a abreviação de documents, documentos. Que significa expor informações privadas e até sigilosas de alguém nas redes. Parte da estratégia era expor essas informações por meio de menores de idade, como os filhos do bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Eu não sei se vocês se lembram dele. Opa! Que está asilado na Espanha depois de ter um pedido de prisão expedido contra ele no Brasil. A filha de 16 anos desse Eustáquio se tornou a principal porta-voz desses ataques, fazendo relatos de como o delegado fez operações na casa dela acordando as crianças às 6 da manhã, revirando armários das crianças, fez uma menção à gaveta de roupas íntimas das crianças e sempre num tom de violação aos direitos dessas crianças. Essa garota postou vídeos do irmão dela, de 6 anos, falando sobre como eles sofreram com essas operações da Polícia Federal e etc. Isso mobilizou muito esse microcosmo bolsonarista, né? O senador Marcos Duval, sobretudo, deu muita voz para isso. E aí começaram a surgir postagens dizendo que os delegados da PF tinham deixado milhares de crianças vítimas, enfim, aquelas loucuras, né? E isso está muito alinhado com a estratégia do Bolsonaro mais recente de dizer que há milhares de crianças órfãs de pais vivos que estão presos por causa do 8 de janeiro. Essa questão da violação dos direitos das crianças é uma estratégia macro do bolsonarismo hoje, que vai ser muito focalizada no 7 de setembro, inclusive. Enfim, a gente sabe como funciona isso, né? É uma exposição para estimular situações de violência na prática, né? E isso estava sendo naturalizado pelo Twitter. Resulta que um belo dia aparece no limpador do carro do delegado Fábio Shor um macaco de pelúcia pendurado. E esse gesto, esse macaco, foi entendido como uma intimidação. Porque eles sabiam qual era o carro dele, eles estavam seguindo o delegado supostamente e deixaram isso claro por meio do brinquedo, uma figura ligada em tese à questão das crianças, que era o que eles estavam tanto verbalizando nesses ataques ao Fábio, né? Isso foi a gota d'água, foi quando o Alexandre de Moraes disse acabou. No dia 7 de agosto, o STF ordenou o bloqueio das contas que divulgavam essas informações, inclusive a do senador Marcos Duval. No dia 12, o Twitter foi intimado. E nada, não bloqueou as contas. No dia 16, o Moraes determinou uma multa diária pelo não cumprimento, sob o risco de prisão do responsável legal pelo Twitter. E foi aí que tudo
acabou do jeito que tá agora, né? O Elon Musk disse que não ia cumprir, tirou toda a representação legal do Twitter do Brasil, disse que estava deixando o Brasil, e aí vem a suspensão. Então, assim, a partir daquele momento já tinha ficado claro que a rede ia ser suspensa. Não existe no Marco Civil da Internet uma previsão de obrigatoriedade para que as empresas tenham um representante legal no país, né? No Código Civil essa questão é um pouco dúbia. No PL das fake news, que chegou a tramitar na Câmara, tinha um dispositivo que previa que toda plataforma com mais de 10 milhões de pessoas precisava ter um responsável legal, mas esse PL não foi aprovado, então o Twitter entrou naquele limbo, né? E eu acho que, assim, apesar das críticas bem colocadas do Celso, de como as coisas foram feitas, eu acho que a gente precisa dizer que o Marco Civil da Internet no Brasil, ele é muito protetivo à liberdade de expressão. Ele não permite que conteúdos sejam derrubados por qualquer órgão investigador, e sim só por decisão judicial. Na Europa, na França, se a polícia enviar uma notificação pedindo a retirada, as empresas têm que cumprir. No Brasil, precisa de ordem de juiz. Então, assim, eu acho que a gente tem que também ressaltar esse ponto. E o não cumprimento da ordem judicial é uma das poucas coisas nesse país que resulta em punição, né? Para ficar no campo das Big Techs, o presidente do Google, o Fábio Coelho, foi preso em 2012, depois que o YouTube se negou a retirar do ar 2 vídeos considerados ofensivos à imagem de um candidato a prefeito de Campo Grande. Disseram que o Google cometeu crime de desobediência, porque internamente eles avaliaram o material como crime de baixo potencial ofensivo. Então, assim, a gente pode entrar na discussão de que, será que a justiça não exagera? Exagera. Mas aí você tem que discutir isso no âmbito legislativo, né? Para criar um dispositivo na lei que torne o ambiente mais de acordo com os nossos tempos, né? E aí, um outro ponto que eu queria falar é a Starlink, que é a empresa do Musk que fornece os modems de acesso à internet por satélite. Porque o que acontece? A Claro, Vivo, TIM, essas operadoras, são elas que bloqueiam o Twitter, na verdade. Elas que bloqueiam, não é a Anatel que aperta um botão e tira do ar. São as operadoras. E a Starlink é uma operadora, só que por satélite. E o Musk disse que ela não ia bloquear o Twitter, só que depois ele voltou atrás, porque, na verdade, ele tem contratos milionários com governos estaduais, com o governo federal, com as Forças Armadas. Ele tem 200 mil usuários de internet no Brasil que têm esses modems. Entre a internet oferecida via satélite, ele tem 42% do mercado. É muito grande para ele perder. Quando teve todo esse rolo, que o Alexandre de Moraes mandou bloquear tudo, e aí o Musk disse que não ia bloquear no caso da Starlink, o Alexandre de Moraes mandou bloquear os bens da Starlink no Brasil. E quem era o representante da Starlink era uma dessas empresas de representação legal, que fazem isso para várias empresas estrangeiras, né? Os caras saíram imediatamente no negócio, assim, pararam de assinar pela empresa imediatamente, e aí a postura do Musk mudou. E essa questão da Starlink, é complicado, porque, por exemplo, Fernando, se você quiser, sei lá, mudar do Higienópolis para São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Tô pensando seriamente. E quiser gravar o foro de lá, você não vai ter, provavelmente, muito sucesso com uma operadora convencional. Você vai ter que comprar um modem da Starlink. Aí você vai entrar na internet, comprar. Isso vai ser entregue na sua casa. Supostamente é intuitiva a instalação. Aparentemente é muito fácil de instalar, custa mais ou menos R$180 por mês. Mas se der problema, você tá ferrado, porque não tem suporte técnico, não tem manutenção e não tem nada no Brasil dessa empresa. Então eles têm 200 mil clientes sem nenhuma estrutura de gestão no Brasil. E aí, só para concluir, uma curiosidade, né? Numa licitação recente de 5 milhões de reais feita pelo Exército, foi revelada pela Folha, a Starlink, curiosamente, era a única empresa apta a preencher os critérios da licitação. E a Folha, enfim, conta justamente isso. Porque, obviamente, as concorrentes ficaram pé da vida, né? E outra curiosidade é que um dos advogados que representa juridicamente a Starlink, há um bom tempo já, é um advogado chamado Tomás Paiva, que vem a ser filho do general do Exército, Tomás Paiva, general do Exército deste governo. E é ele que está respondendo pela Starlink do Elon Musk atualmente. Celso, a Ana mencionou o marco legal, mas o Congresso se omitiu, né? A gente está há muito tempo esperando uma regulamentação decente dessa coisa, né? No Brasil, e não vai vir agora. Pois é, Fernando. É mais uma vez aquilo que a gente já falou aqui. Em muitos desses casos em que parece que é o Supremo que está fazendo demais, é porque ele é o único cara fazendo alguma coisa.
Então, por exemplo, essa questão das redes sociais, das big techs, etc., deveria ter regulamentação legal para isso, mas o Congresso tem mais do que fazer, que no caso é gastar emenda PIX lá com o prefeito, sabe Deus para quê. Então, o Congresso não fez o seu papel de fazer regulação. E vou te dar um exemplo claro de por que tem que ter regulação. Eu sou usuário do Twitter há muito tempo, já fui um usuário bastante intensivo, foi um troço importante para eu ter visibilidade numa época que eu não tinha blog, não tinha jornal, não tinha nada. Eu gostava do site. Agora, há muito tempo que tá muito ruim, principalmente depois que o Musk entrou, ele mudou as regras, o negócio tá uma porcaria. Eu era louco para sair do Twitter, mas para eu sair, eu perderia todos aqueles meus seguidores que eu conquistei ao longo de 15 anos, que para quem eu gosto de divulgar minha coluna, divulgar o foro, etc. Então, é um produto que é difícil a livre competição regular isso. Porque é difícil você trocar de rede social, entendeu? Não é, tem muita gente no Twitter, se tivesse a opção de ir para outra rede, levando todos os seus seguidores, trocaria. Mas justamente porque é difícil, porque tem efeitos de rede que prejudicam o funcionamento da competição regular de mercado, esse é o tipo de situação em que tem que ter regulação estatal. E o Congresso não fez. O Congresso não foi capaz de oferecer a regulação que o setor precisava. Perfeito. Mas como seria uma regulação estatal desse uso? Por exemplo, essa questão de que posts você vai derrubar ou não. Por exemplo, se o cara fizer um post nazista, você vai ou não vai? O que obriga a empresa a fazer? Quais são as consequências para a empresa se não fizer, entendeu? Tinha que estar na lei. Tinha que ter uma lei para fazer isso, uma situação que tivesse, inclusive, passos para você punir isso sem precisar jogar a bomba atômica que é suspender a rede social, entendeu? E além disso, a questão básica da representação legal, né? Exato, exatamente. Uma interferência direta desse tamanho na vida das pessoas, não ter uma representação legal no país meio e basicamente, bizarro, embora seja né? uma empresa particular, é parte do espaço público brasileiro, onde muitas discussões políticas hoje em dia acontecem. Então, assim, é obviamente um bem de interesse público, que tem que ter um tipo de regulação. O fato de não ter representação legal impede que ele seja multado, por exatamente, exemplo. exatamente. Ele pode não pagar a multa, você vai mandar a multa para onde? Exato. Né? Pois é. Entendeu? Você até falou isso outro dia para mim. Não dá para cobrar multa no banco americano, né? Não dá para você congelar os ativos do cara Exato. em banco americano. Entendeu? Agora, ele ameaçou, né? Congelar os ativos do Brasil nos Estados Unidos. Eu não mas aí sei. Ele já tá um pouquinho avançado no fracasso do psicotécnico, né? Não passou no psicotécnico. Vamos ficando, então, por aqui no segundo bloco. No terceiro, vamos falar do 7 de setembro. Já voltamos. Caralho, é um assunto pior que o outro, né, cara? Puta que... Ministério da Cultura e Congás apresentam São Paulo Jazz Weekend, dias 28 e 29 de setembro, no Memorial da América Latina. Não perca o evento que vai transformar a cidade de São Paulo na capital mundial do jazz. Diane Reeves, Hermeto Pascoal, Scott Kinsey, Seu Jorge e Daniel Jubim e muito mais. Uma incrível jornada gastronômica com grande variedade de pratos. São Paulo Jazz Weekend, um encontro de música, inclusão e sustentabilidade. Mais informações em spjw.com.br. Muito bem, estamos de volta. Ana, vamos com você. Eu mencionei que o 7 de setembro bolsonarista na Avenida Paulista vai ser um ato contra o Alexandre de Moraes. Isso está dado. Mas vai ser também um momento de medição de forças da sucessão paulistana, né? Você andou assuntando isso daí. Isso daí. Fernando, eu arriscaria dizer que é possível que o Alexandre de Moraes perca um pouco de protagonismo no 7 de setembro como alvo, em razão dessa briga que está acontecendo em São Paulo, e vou dizer por quê. Bom, tá super embolado, né? Todo mundo sabe. E você vê um certo canibalismo acontecendo ali na direita, né? Direita antropofágica. O Bolsonaro teve uma reunião com o Tarcísio no início dessa semana, em que ele disse pro Tarcísio se distanciar do Nunes, porque se ele afundasse junto com o Nunes, ia ser o enterro político dele. O Tarcísio não gostou dessa conversa e saiu falando para vários aliados dele que o Marçal é um terrorista, um João de Deus digital, usou essa palavra, em referência ao estuprador de Abadiânia, e disse que qualquer um era melhor do que o Marçal, inclusive o Boulos. Aí ele se corrigiu imediatamente, dizendo que o Boulos era um melhor adversário, porque o Nunes, segundo
o Tarcísio, citando uma pesquisa da Quest, tinha mais chances de ganhar do Boulos do que do Pablo Marçal. Então a semana começou com a direita se desmanchando. Esse canibalismo, de certa forma, se agravou com o Pablo Marçal batendo cada vez mais na tecla de que ele é o futuro do bolsonarismo, não o Tarcísio nem qualquer outro. Ele compartilhou um vídeo em que ele faz quase um obituário do Bolsonaro, agradecendo por tudo que ele fez, mostra a facada, a eleição. Uma coisa meio épica, sabe? Com bastante aspas. A jornada do anti-herói ali. E ele termina com uma foto em preto e branco do Bolsonaro, que, em geral, é o modelo da foto de obituário, né? E ele diz claramente que daqui pra frente é com ele, com o Nicolas Ferreira e tal, nova geração. Numa sabatina do UOL, que aconteceu na quarta-feira, o Marçal fala que ele é o candidato em 2026, que o Tarcísio não tem condição de disputar, que o Bolsonaro vai estar inelegível e que ele é o futuro. Aí ele fala uma coisa, ele fala, em 2026, se o Lula morrer, o Tarcísio não tem condição de disputar e o Bolsonaro vai estar inelegível, eu sou o candidato. Eu entendi que com o Lula ele não quer disputar ali, pelo menos. Obviamente, o Bolsonaro não gostou dessa atitude do Marçal. O Tarcísio já odeia ele acima de todas as coisas. Mas, diante de tudo isso, o Tarcísio e o Bolsonaro se reuniram com o Nunes para tentar salvar, para tentar encontrar um plano de reação. Porque o Bolsonaro se deu conta de que mesmo se ele apoiasse abertamente o Marçal, ele não tem controle nenhum sobre o cara. Porque o cara simplesmente não respeita os códigos mínimos, né? E quando a gente fala que o Bolsonaro, que não respeita código nenhum, reclama de alguém que não respeita os códigos mínimos, é porque o negócio ali pro lado dele está muito feio. E aí a gente chega no 7 de setembro. Até agora, quinta-feira, enquanto a gente grava o foro, há uma tensão sobre Pablo Marçal vai dividir o palanque com Nunes, porque até agora o que se sabe é que ele viajou para El Salvador para visitar o Bukele, né, o presidente no qual ele se inspira. De boné, que nem ele. Exato. A questão é que na campanha do Nunes, ninguém mais está tão preocupado com a suposta ameaça que o Bolsonaro vai fazer ao Supremo no 7 de setembro, e nem o Bolsonaro tá vendo isso como principal questão desse evento a essa altura. O problema deles é mais paroquial, porque ele tá caminhando ali para duas derrotas importantes, né? O Rio, que é o berço eleitoral dele e vai ser um massacre do Eduardo Paes, e São Paulo… Aqui em São Paulo não se sabe. Sim, mas eles estavam achando que seria molezinha, né? Com essa coligação imensa, com esses minutos de TV, com esse dinheiro. Molezinha é muito bom. Molezinha. Agora, o Marçal, ele quer ir no 7 de setembro, mas ele quer que o Bolsonaro o convide nominalmente e não por indireta. Porque o Bolsonaro publicou um vídeo que a gente até mencionou no fórum no episódio passado, em que o Bolsonaro não diz o nome dele. Não diz que gostaria que ele pode fosse. Ir, né? Então, vai aparecer lá a Marina Helena. O Datena. O cara do PCO é capaz de ir. Capaz. Porque eles têm afinidade. Tem. Pois é, e o Pablo Marçal quer ir só com o Bolsonaro ajoelhado, convidando ele nominalmente. E o Nunes, eu falei com o pessoal da campanha dele e perguntei se ele ia, mesmo se o Pablo Marçal fosse, se ele ia dividir o palanque com o Pablo Marçal. Eles me disseram que vai, pra ele tudo bem, que ele divide e que ele não tá pensando em nenhum momento em atacar o Alexandre de Moraes, que ele só vai defender a liberdade e a democracia, apenas isso. E acho que é uma questão interessante também. Vocês podem perceber que o Pablo Marçal não entra muito nessa briga de STF, né? Não. Ele não fala do impeachment do Alexandre. Falou no Roda Viva essa semana que não quer problema com o Supremo, que é um jurista. Ele é um jurista? É, eu bom. também. Pablo Marçal? Aí Ele cediu. Se o cara é jurista, eu vou jogar o US Open. Jurista. Ele falou a frase, eu sou de... jurista. Eu queria concluir minha fala pegando um pouco o assunto que a gente falou na semana passada da Faria Lima, que eu tinha comentado que você tinha ali um certo núcleo que estava começando a aderir, né, ao Pablo Marçal. Aí eu tenho mais informações essa semana, né? Ele ainda tá muito fora desse círculo do PIB, né? Dos grandes empresários, grandes banqueiros e tal. Esse pessoal ainda tem muita restrição ao nome dele. Mas tem um empresário chamado Janguier Diniz, um empresário paraibano do grupo Ser Educacional, que é aquele tipo de pessoa que você nunca ouviu falar e vai ver lá, a pessoa tem 1 milhão de seguidores. Esse Janguier, ele é aquele brasileiro que se fez, né? Diz que foi engraxate e tal, conquistou o próprio patrimônio,
empresário, montou uma empresa de educação, ficou rico, vendeu, ficou bilionário e agora quer ser coach motivacional também. E por ele ter essa entrada nos bancos de investimento por causa das empresas que ele tem, que ele vendeu, que ele comprou, ele tá querendo converter os caras ali a qualquer preço para a onda do Pablo Marçal. Ele tentou levar o Pablo Marçal no BTG, mas não conseguiu, os caras não quiseram. O André Esteves até agora achou mais prudente não. Mas ele pega esse empresário por meio do coach, não por meio da Faria Lima, né? Isso que é curioso. E tem uma curiosidade que é essa comunidade de coaches, né? Com milhões de seguidores. E todos eles estão, assim, meio nesse mesmo molde do Marçal e estão com ele. Tanto que ele fez um jantar na casa dele para os influenciadores coaches, entendeu? E postou foto e tal. Muito boas as suas apurações. Eu só tenho dúvida de que a motivação contra o Supremo, por se tratar de 7 de setembro e ter essa decisão recente envolvendo o X, para o público que vai à Paulista, eu acho que esse assunto Alexandre de Moraes vai estar bem presente. Não sei em que medida as lideranças com o discurso podem dirigir para lá ou para cá a tônica da manifestação, mas a gente vai ter boneco de Elon Musk, vai ter boneco de Alexandre de Moraes, enfim, isso vai estar lá. Não, com certeza. Só ponderando uma coisa, Fernando, quando eu falei que a questão da preocupação do Bolsonaro, assim, o discurso dele não vai mudar. O que está mudando ali é que nesse momento do 7 de setembro, a principal preocupação dele é como organizar essa situação com o Nunes e possivelmente Pablo Marçal no mesmo carro de som, com a possibilidade do Nunes ser vaiado, ele ter que apoiar o Nunes ali. Esse hoje está sendo o principal problema dele, embora o discurso lá a gente saiba qual é, né? Impeachment do Moraes e Twitter e tudo mais. Mas no âmago da campanha ali, o problema tá sendo outro. Celso. Então, Fernando, esse 7 de setembro vai ser diferente da última grande passeata lá do Bolsonaro. A última foi sobre quantos políticos de peso o Bolsonaro ainda consegue botar na Paulista. E ele levou lá o Caiado, o Zema, aqueles caras lá para provar que tinha gente no mainstream, né? Tinha gente com poder da política institucional que se dispunha a aparecer com ele numa passeata em que ele estava pedindo anistia, enfim, aquelas coisas todas. Essa nova passeata, o que todo mundo vai estar prestando atenção é nessas divisões dentro da extrema-direita. Como você disse, eu acho que, pelo menos para o pessoal que vai, a questão do Twitter deve ter alguma relevância, sim. Esse tema do Twitter certamente deve aparecer. Mas o que é interessante mesmo esse ano é acompanhar a pancadaria ali das várias facções da direita atual, né? Por exemplo, o Ricardo Nunes aparentemente vai. Agora, será que ele vai discursar? Porque a avaliação é que tem um risco real dele tomar uma vaia histórica, se ele for discursar. Que o público que vai nisso aí, provavelmente são os bolsonaristas mais engajados, né? Pro cara sair de casa e participar de um troço. E esses caras são os caras que estão indo pro Pablo Marçal. E se o Nunes for vaiado, aí o Tarcísio faz o quê? O Tarcísio defende o Nunes? O Tarcísio finge que não viu? O Tarcísio vai estar numa situação meio delicada, porque ao mesmo tempo ele tem que administrar essa questão do Pablo Marçal, que para ele é super incômoda, e dessa vez, pelo menos pelas presenças já anunciadas, não vão estar os outros governadores. Pelo que foi anunciado até agora, nem Caiado nem Zema vão. Então o Tarcísio corre o risco de ser o único governador de estado grande, a única figura de política institucional mais relevante, discursando de um lado de um bando de psicopata, entendeu? Então, para a imagem que ele quer construir, de uma versão mais moderada, mais centrista e tal, é um pesadelo. Assim, o Tarcísio, o cenário positivo para ele nesse 7 de setembro é que acabe rápido, que não aconteça nada, que não chame muita atenção. A outra questão, o Pablo Marçal vai, ele ainda não confirmou se vai, né? Enquanto a gente está aqui gravando. Ele não quer problema com o STF. E sejamos honestos, se você tivesse a capivara do Pablo Marçal, né, cara? Se você tivesse a ficha criminal do Pablo Marçal, você não estava afim de comprar briga com o juiz, né? E isso é uma coisa que os bolsonaristas cobram dele. Agora, novamente, se ele for e for aclamado, o que o resto do palanque faz? E se isso virar um comício do Pablo Marçal e não do Bolsonaro? O Bolsonaro topa arriscar isso? Ele topa passar essa coroa para o Pablo Marçal na Avenida Paulista, de frente da multidão de seguidores dele? Vai ser um evento tenso. Assim, não que eu me importe com o bem-estar de qualquer um dos presentes, mas assim, eu acho que claramente vai ser um negócio interessante de observar. E finalmente tem mais uma atenção, que essa eu acho particularmente relevante, que é o seguinte: o Malafaia aparentemente vai ser ele que vai fazer o discurso agressivo contra o Alexandre de Moraes, porque ele sabe que se prenderem ele vai ser um negócio de perseguição, vão dizer que é perseguição religiosa, etc. Agora, o Malafaia e o Marçal não se dão bem.
Eles já tiveram uma briga grande. E saiu uma matéria muito interessante do Thiago Prado no Globo, mostrando que as grandes lideranças evangélicas não simpatizam com o Pablo Marçal. Porque, para começar, o Pablo Marçal faz alguns, digamos, serviços, alguns ritos, etc., de igreja, sem ter qualquer vínculo institucional com alguma delas. O Pablo Marçal já tentou ressuscitar cadáveres, certo? E disse que vai continuar tentando. Ele já tentou curar doentes, etc. E ele já chegou a se posicionar contra as pessoas pagarem dízimo. Ao que o Malafaia disse, ele pede para não pagarem dízimo para pagarem o curso dele, né? Enfim, naturalmente, querem que pague dízimo para ele. Então, a relação do Marçal com as lideranças evangélicas é tensa. E aí, como é que isso vai acontecer na hora? Se todo mundo começa a aplaudir o Marçal, o que o Malafaia faz? Assim, se o Malafaia resolve pedir a prisão do Alexandre de Moraes, o que o Marçal faz? Eu acho que isso também vai ser um climão interessante de acompanhar. Enfim, eu acho que esse 7 de setembro é bastante diferente dos outros, né? Porque a principal questão dessa vez é qual vai ser o futuro, né? Desse núcleo de extrema-direita que se organizou na política brasileira nos últimos anos. Perfeito. Vamos encerrando por aqui o terceiro bloco. Vamos direto para o Kinder sem intervalo. Ana, a gente tem uma missão histórica, porque o Casca de Bala tá humilhando. Solta aí, Mari, por favor. Então eu sou contra o que aconteceu hoje. Acho muito ruim para o Brasil quando você, o Luciano Huck. Você mistura o judiciário de forma tão imperativa no dia a dia das empresas. Acho que isso afugenta investimento no Brasil. Acho que isso cria uma insegurança jurídica que não é necessária. O cara está pensando em investir no Brasil, fala, vou investir no Brasil, mas a regra pode mudar amanhã. Então, muito na cara. Tem que sentar, conversar, dialogar. Mais fácil, até constrangido de acertar. Luciano Huck. A gente deve, ainda bem que os marinhos estão pagando bem para ele lá, ele fica lá no Domingão e não vai brincar de ser presidente da República. Isso aí a gente deve à família Marinho isso. Fica lá no Domingão. Bom, encerramos assim o Kinder Ovo. Hoje tem momento cabeção. A gente dá as dicas aí ou comenta coisas que a gente viu, ouviu, leu. Vamos começar com o Celso Rocha de Barros. Então, Fernando, a minha dica hoje é o livro Agora, Agora e Mais Agora, do historiador português Rui Tavares, que saiu pela editora Tinta da China Brasil. Eu não sei se o ouvinte já ouviu o podcast Agora, Agora e Mais Agora. É a versão livro do podcast. O podcast fez muito sucesso logo no começo da pandemia, porque o Rui Tavares tinha começado a escrever o livro, ele foi pego pela pandemia e teve que ficar trancado em casa, ele ia escrever nos Estados Unidos, se não me engano, e aí ele resolveu fazer um podcast. E as histórias que ele vai contando são a história de personagens ou eventos que, desde a Ásia Central, no século X, falando do pensador Al-Farabi, que aliás é a origem do termo Al-Farabi, e ele vai contando a história de personagens com histórias que servem para mostrar pra gente momentos do desenvolvimento de ideias como liberdade individual, tolerância e inclusive de momentos em que essas ideias foram radicalmente questionadas e reprimidas. E ele vai, através da história, fazendo essa espécie de história alternativa da modernidade. Parece excessivamente cabeção, do jeito que eu falei, mas é muito simples, muito acessível. Ele faz uma absoluta questão de apresentar a coisa sem nenhum academicismo, de apresentar a história do cara, de deixar claro que esse pensador era uma pessoa que tinha problemas de pessoa. E se você não ouviu o podcast, eu recomendo vivamente, é muito bom. E o livro também ficou muito legal, tem ilustrações, com uma edição muito bonita, recomendadíssimo. Ana. Minha dica é de ouvir e de ver. É o projeto Tiny Desk Project da rádio NPR dos Estados Unidos, que fez uma gravação com a contrabaixista e cantora de jazz Esperança Spalding com Milton Nascimento. Você pode ouvir isso nas plataformas de áudio, no YouTube também, e no YouTube tem vídeo. Eles gravaram numa casa no Rio de Janeiro e é maravilhoso, assim. Eu tava aí nos últimos 2 meses num fechamento intenso da Piauí, e quando um amigo que também é fonte e que também é ouvinte do foro me mandou e falou, ouve aí. E aí, sabe aquele momento em que tudo faz sentido quando você ouve? Senti isso. Até procurei pra ver se a Esperança Spalding tava com show previsto no Brasil, mas ela acabei de saber que ela fez um show no Rio e há pouco tempo. Então, quem quiser vê-la, terá de ir a Nova York, onde ela fará uma temporada de mais de 20 shows no Blue Note. A partir de fevereiro do ano que vem, eu não estarei, infelizmente, dentro desse seleto público que vai poder assisti-la, mas o nosso ouvinte
de Nova York, quem sabe? Opa. Muito boa dica. Bom, rapidamente, eu vou indicar 2 filmes que eu vi recentemente que ainda não estão em cartaz no Brasil, mas em breve estarão. E 2 filmes que foram exibidos agora no Festival de Cinema de Veneza, cuja premiação sai no próximo domingo. O primeiro deles é da Petra Costa, documentarista, chama Apocalipse nos Trópicos. É um filme sobre a presença cada vez mais importante e mais incisiva da igreja evangélica na política brasileira. Ela teve acesso ao Silas Malafaia, de quem o Celso acabou de falar, e as cenas com o Silas Malafaia são realmente muito impressionantes. É um documentário bastante importante e que dá sequência, de certa forma, ao documentário anterior dela, A Democracia em Vertigem. O filme dela não está na Mostra Competitiva de Veneza. Quem está na Mostra Competitiva é o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. É um filme de ficção baseado na história do livro do Marcelo Rubens Paiva, sobre a mãe dele, Eunice Paiva, e o pai dele, ex-deputado na época, Rubens Paiva, foi caçado pelo golpe de 64 e preso e torturado e assassinado em janeiro de 1971. E o corpo desaparecido, nunca apareceu. O filme foi exibido em Veneza e foi aplaudido durante 10 minutos ao final, né? Foi até agora, hoje, quinta-feira, quando falamos, o filme mais aplaudido do festival. Encerramos, assim, o momento cabeção. Vamos para Correio Elegante. Começo eu com a mensagem da Fabiana Maria Batista, que diz o seguinte: o Guilherme, meu companheiro, compartilha da opinião de quem acha a voz do Celso idêntica à do Julinho da Van. E diferente de mim, ele não checou a verdadeira imagem do Celso nas redes. Prefere manter na mente a visão de um Celso corpulento, de regata, meio fortinho e meio gordinho, com cabelo e barba bagunçados, sentado num bloco de cimento, nos brindando com pérolas de sabedoria e análises extremamente perspicazes. Ou seja, o Julinho no metaverso. Desde o primeiro episódio, sou ouvinte fiel do Foro de Teresina e neste domingo completo 41 anos. Se possível, me mandem parabéns por mais esse ano de luta na vida e nas salas de aula. Vocês iluminam a minha semana. Fabiana, parabéns. Parabéns, Fabiana. O Celso tá montado num bloco de cimento de a única camisa coisa que regata. Foi isso. fortinho, mas me deem tempo. O resto é isso aí mesmo. A mensagem que eu vou ler precisa de um breve contexto. Em dezembro de 2020, o nosso Luigi Maza assinou uma esquina da Piauí chamada O Cronista Misterioso do Itamaraty. No texto, ele contava sobre um diplomata anônimo que publicava crônicas compartilhadas via WhatsApp, assinadas com o pseudônimo satírico de Ereto da Brocha, numa zoeira com o então chanceler Ernesto Araújo. Estamos falando dos anos Bolsonaro, né? A esquina que saiu na edição de número auspicioso 171 é bem engraçada e eu inclusive recomendo a leitura dela no site da Piauí. Dito isso, eis que, com a saída de Ernesto Araújo e com o passar do tempo, o autor Ereto da Brocha sumiu. Mas sumiu até essa semana, quando recebo o seguinte recado: querida e queridos guerreiros do Foro, de hoje e de antes. Sou um ouvinte antigo por influência de meus netos. Escrevo este correio elegante por intermédio de um bravo escudeiro que me ajuda e me ajudou durante meu mandato. Dito a mensagem, pois os dedos já não são o que eram. Louvo as bravas palavras deste programa, que para mim é o melhor exemplo de sobrevivência da era de ouro do rádio, para agradecer a lucidez das palavras e especialmente o maravilhoso humor que me ajudou ao longo dos sombrios anos Bolsonaro. Já não tenho mais ganas nem grandes motivos para escrever, por isso o foro se tornou ainda mais importante para mim. Carreguem a chama da crítica e do livre pensar por aqueles que, como eu, já passaram e por aqueles que ainda hão de passar. Sua bela missão de desasnar, como escreveu Sérgio Buarque de Holanda, os torpes reacionários é simplesmente necessária. Obrigado e parabéns deste ouvinte assíduo, ministro Ereto da Brocha. Pô, parabéns ao Ereto. Siga altivo, Ereto. Uau! O Ereto falou que já passou. Eu queria dizer que não passou. Ele falou, passou, já passaram por aquele... Eu adorei essa carta. Não Muito passou, adorei, ministro. E o desasnar, que eu não sabia que tá no Sérgio Buarque de Holanda, o desasnar era um verbo que o Paulo Arantes, professor Paulo Arantes, no primeiro ano da Faculdade de Filosofia, falava desasnar. Eu aprendi esse verbo com o Paulo Arantes.
É bom. Grande É bom. correio, hein? Grande correio. Foi, esse foi elite. O baiano Vladimir Farias inventou uma categorização de ouvintes. Segundo ele, a divisão é a seguinte: Baby Boomers, nascidos para o foro entre os episódios 1 a 72. Geração X, nascidos para o foro entre os episódios 73 a 132. Geração Y, Millennials, entre o episódio 133 a 192. E a geração Z, entre os episódios 193 e 244. Dito isso, ele escreveu: na cronologia do foro, eu nasci no episódio 100, o que me faz um ouvinte da geração X. Durante esse período, minha amada Nayara, que só ouvia um programa aqui e ali, me pedia desesperadamente um beijo via correio elegante. Mas como, na maioria das vezes, ela só ouvia o meu resumo do episódio, se o beijo fosse só narrado por mim, ela dificilmente tomaria conhecimento. Mas no episódio da Fênix, o de número 277, ela ficou encantadíssima com a abordagem e o humor do Celso, e agora segue firme na escuta, comprando até a revista Piauí ocasionalmente e se tornando, então, uma ouvinte da geração Alfa. Que é qual, cara? Perdi aqui. E agora queria pedir que o Celso mandasse a ela felicitações pelos 37 anos completados na terça-feira, 27 de agosto. Obrigada e um beijo meu a essa bancada barril, o que significa top no bom baianês. Nossa, muito obrigado, Vladimir. Um abração para Nayara. Nayara, beijo parabéns. Pra você. Parabéns. Beijos para vocês. Bancada barril, eu gostei desse. Gostei dessa também. Barril. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Luísa Silvestrini e da Evelyn Argenta. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até semana que vem. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Até mais. Então é isso, gente. Uma semana barril para todos e até a semana que vem.